Meus queridos irmãos e irmãs, o centro da liturgia que acabamos de ouvir está sobre a virtude da fé. A fé é uma virtude teologal, junto com a esperança e a caridade, que nós recebemos por graça de Deus no batismo. É uma das 3 virtudes que nós devemos viver o máximo que conseguirmos. Todo aquele que é santo, que é canonizado pela igreja, que é reconhecido a santidade, ele viveu em nível heróico as virtudes da fé, esperança e caridade. E as leituras de hoje todas vão falar da fé. De acordo com o catecismo da igreja, a fé é uma graça, um dom gratuito de Deus, dado a todos que o pedem com humildade. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar a respeito da virtude da fé é dom de Deus, é graça que Ele nos dá, mas dá a quem pede. Então, nós devemos, para alcançar essa virtude, pedir. Através da oração, sobretudo a oração ao Espírito Santo, pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé. Pedir ao Senhor para que nós possamos ter uma fé forte, como Ele mesmo espera. Sobretudo, quando nós não temos fé. Sobretudo nos momentos de dúvida, nos momentos de sofrimento, nos momentos de aflição, nos momentos em que a nossa fé é provada. Tanto mais, nós devemos clamar e pedir ao Espírito Santo essa graça da fé. O catecismo também nos ensina que, além de dom de Deus, e embora seja um dom de Deus, ela também é um ato humano, é um ato dos homens. Ou seja, crer, acreditar, ter fé, é um ato da inteligência, movido pela vontade que coopera com a graça divina. Então não adianta apenas Deus querer nos dar esse dom, mas nós, enquanto homens e mulheres, devemos cooperar com a graça de Deus. Ou seja, a nossa inteligência, movido pelo nosso querer, a nossa vontade, acolhe essa graça de Deus que é a fé. Recebe, cultiva e promove e aumenta essa fé em nós, a fé que Deus dá gratuitamente. Então nós devemos, além de pedir, nos esforçarmos para acreditar, aprofundarmos essa fé que Deus nos dá. E como que essa fé que nós recebemos, ela se expressa? Como que essa fé, ela se traduz na vida? A nossa fé, a relação de acreditar em Deus, de conhecê-lo, ela se traduz nas nossas obras, em como nós vivemos. A primeira leitura, a profecia de Abacuque, vai dizer lá no finalzinho: o justo vive pela fé. Ou seja, a fé na vida daquele que é justo, na vida daquele que quer fazer a vontade de Deus, ela se expressa na vida, ela se manifesta. A fé se torna visível pela obra que a pessoa tem. E sobretudo nesse mês, nós estamos em outubro. Alguns meses do ano, para nós católicos, na nossa vivência de fé, são temáticos. Temos temas para os meses, vocês bem sabem, né? Mês passado, um pouco mais famoso que esse, setembro, é o mês da Bíblia. O mês de outubro é o mês das missões. É o mês missionário, né? Que inicia com a festa de Santa Teresinha, dia 1º, padroeira mundial das missões. Então, o mês das missões, juntamente com esse primeiro domingo que nós celebramos, vem nos dizer justamente que evangelizar, ser um missionário, assumir a missão que Deus quer da nossa vida, é uma forma de nós traduzirmos a nossa fé. É uma forma de nós expressarmos aquilo que acreditamos, ainda mais nesse tempo que é favorável. Pelo batismo que nós recebemos, nós somos constituídos discípulos e missionários. Essa é uma vocação batismal. Todo aquele que é batizado é discípulo e missionário de Jesus. Ou seja, caminha com Jesus, ou seja, é discípulo, aquele que caminha e aprende dele, mas também é missionário. Ele ensina aquilo que aprende, ele transmite aquilo que recebe. Ele é um canal da graça de Jesus. Nós não apenas recebemos, mas nós nos enchemos e transbordamos. Nós conduzimos essa graça que Jesus nos dá. Isso é ser missionário. Após o discipulado, após conhecê-lo, nós nos tornamos comunicadores dele. E nós só podemos transmitir aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós recebemos. Então, a veracidade daquilo que nós transmitimos enquanto missão é tão profunda quanto a nossa fé em Jesus e a nossa vida espiritual que caminha com Ele, o nosso discipulado.
O nosso saudoso Papa Francisco, no documento Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, no número 120, ele nos ensina: todo batizado, qualquer que seja a sua função na igreja, são agentes evangelizadores. Ser batizado é ser enviado. A missão é tarefa de todos: leigos, religiosos, consagrados, sacerdotes, ou seja, é uma vocação do batismo. Evangelizar, ser missionário, não é coisa que é só do religioso, da religiosa ou do padre, mas é de todos nós, porque é inerente ao nosso batismo. Nós não devemos esperar que a evangelização, a missão de Jesus, seja delegada apenas para os que são religiosos, mas todos. E o Papa Francisco enumera primeiramente os leigos. Por quê? Obviamente porque os leigos são a maioria, e porque os leigos são permeados nas diversas realidades. Vocês bem sabem que muitas realidades a qual vocês estão inseridas, o padre não chega, muito menos a freira, que é menos ainda do que padre, em números. Então, o leigo, ele tem que ter consciência que ele é missionário e que ele deve evangelizar, porque isso é uma obrigação do seu batismo. Ser discípulo e ser missionário é uma obrigação nossa. E, sobretudo, naqueles lugares onde nós estamos inseridos, como a família, como o trabalho, esses lugares também nós devemos testemunhar o nome de Jesus. Por vezes com palavras, mas também com a nossa própria vida, com uma vida justa, com uma vida coerente. Isso é testemunho de Jesus. Muitos de vocês sabem, né, eu sou médico. E antes de ir para o seminário, fiz a faculdade, obviamente, também trabalhei em posto de saúde. E para testemunhar a minha fé, eu nunca precisei ficar falando sobre isso, ou impondo a minha fé a ninguém, mas todos me respeitavam. Todos me respeitavam. Né, tem um dispositivo da bioética que a gente chama objeção de consciência, que é quando algo não concorda com os nossos princípios, e a gente tem que dizer: eu não vou fazer, por exemplo, um aborto. Se chega um caso de tem que fazer um aborto legal, a justiça autorizou, mandou para o hospital e tudo. Se o médico não concorda com aquilo, ele não é obrigado a fazer, pela objeção de consciência. E outros casos muito menores que esse é um exemplo para ficar mais claro para vocês. Mas em toda a minha vida profissional, eu nunca precisei usar da objeção de consciência, porque as pessoas conheciam a minha fé pela minha vida. Eu nunca precisei dizer: eu não vou passar isso para você, porque eu não concordo com isso. Porque simplesmente as pessoas já sabiam, no meu ambiente de trabalho, e já procuravam outro profissional, outro colega. Então, nós devemos pregar com as palavras, mas principalmente com a vida. Nós devemos ser exemplo no lugar onde a gente está inserido. Sobretudo quem é família, sobretudo quem é pai e mãe, que é mestre dos seus filhos. Deve ensinar o caminho de Jesus por obrigação. Não é um prêmio, não. Já a gente vai falar sobre a questão dos prêmios no Evangelho. Ou seja, devemos ter a ousadia de anunciar a Cristo com a nossa vida. Ontem nós celebramos os protomártires do Brasil. Os mártires que foram mortos por professar a fé católica lá no século XVII, no Nordeste. E é um grande testemunho desses homens e mulheres. A que ponto essas pessoas chegaram por acreditar em Jesus e ser católicos? Quando vieram os piratas protestantes da Holanda, obrigaram a todos a deixar de ser católico e ser protestante. Quem não aceitasse morreria. E nisso foram martirizados, foram mortos muitos homens e mulheres. Inclusive o padroeiro dos ministros extraordinários, né, de vocês, um leigo, né, o Mateus Moreira, que é santo do Brasil, ele foi morto, o coração dele foi arrancado pelas costas. Foi aberto as costas dele e foi arrancado o coração. Enquanto ele morria, ele dizia: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso, a CNBB declarou ele o padroeiro dos ministros da Eucaristia. Ele não era ministro, porque obviamente no século XVII não havia ministros, mas por ele ser leigo e por ele dar a vida, e no momento da sua morte ele elevar um louvor a Jesus na Eucaristia, ele é o padroeiro dos mestres. Ontem foi o dia dos mestres. Nessa esteira de anunciar, de testemunhar Jesus, nós devemos ser sensíveis para identificar os ambientes onde há dúvida, onde há desesperança, onde há sofrimento, porque nesses ambientes tanto mais nós devemos ser missionários, tanto mais nós devemos mostrar aquela fé
que nós temos levar à luz de Cristo essas realidades. E nisso, nós também somos convidados a ser inseridos nas pastorais. A igreja, ela tem diversos movimentos e pastorais que desempenham diversas atividades, sobretudo junto a esses públicos fragilizados. Temos pastoral da saúde, temos pastoral social, temos pastoral carcerária. São todos ambientes de sofrimento, de dúvida, de desespero, de falta de esperança, e é aí que nós devemos levar a luz de Cristo através da nossa fé. Então todos nós somos convidados a buscar esse serviço da igreja e se inserir neles. Avançando na nossa liturgia, São Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele exorta a ser fiel ao depósito da fé, destacando que o tesouro espiritual deve ser guardado com zelo pela igreja e transmitido fielmente às futuras gerações. Ou seja, essa fé que Jesus transmitiu aos apóstolos e os apóstolos foram transmitindo sucessivamente até chegar a nós, deve ser guardada com muito zelo e deve ser transmitida com fidelidade às futuras gerações. Foi por esse mandato, que está na Sagrada Escritura, que nós recebemos a Bíblia, recebemos a tradição, aquilo que a igreja guardou como um tesouro e sempre cuidou de transmitir. E às vezes a gente vê nas redes sociais, vira até meme, os protestantes que falam, não, a igreja católica adicionou 7 livros na Bíblia que não estariam lá, mas na verdade a igreja adicionou todos os livros, os 73 livros foi ela que colocou, porque não tinha Bíblia. Quem organizou a Bíblia foi a igreja nos primeiros séculos, e eles surgiram 1500 anos depois, e a Bíblia já existiu. Então não adicionou só 7, adicionou todos, eles que tiraram o que eles achavam que não condizia, não era verdadeiro, mas toda a Bíblia, todos eles foram adicionados nesse cânon pela igreja, porque não existia um compêndio de livros, os livros eram avulsos, cada um de forma individual. No Evangelho, Jesus utiliza uma parábola para ensinar que o verdadeiro discípulo deve viver em atitude de serviço humilde e desinteressado. Então, o serviço que nós prestamos, sobretudo a Deus, ele deve ter essas características: humildade e desinteresse. O servo cumpre seu dever e não deve esperar recompensas ou elogios, mas reconhece que apenas fez o que era esperado dele. Esse é o servo que Jesus espera, que ele reconheça com humildade que ele só fez o que deveria fazer, não esperar no serviço a Deus recompensas, elevações, elogios. O que diz o último versículo do Evangelho? Muito forte, diz: quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, tudo que Jesus nos manda, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Quando eu lia isso, eu lembrava, tem outra passagem que diz: quando a gente faz, sobretudo um ato de caridade, e a gente sai anunciando aí para todo lado que fez, Jesus diz: já recebeu a sua recompensa. Não vai ter recompensa no céu para esse tipo de atitude, porque já foi recompensado. Ele já foi reconhecido, já foi louvado, já foi glorificado, já foi exposto como uma pessoa que faz o bem. Então ele já recebeu a recompensa aqui na terra. Então a recompensa no céu é para aquilo que ficou no coração e que Jesus conhece, que Deus conhece, e que a gente não usou isso para se promover, para se mostrar como bom, o que faz o que é certo, o que faz o que é justo, o que ajuda o próximo. E esse ensinamento é desafiador, porque é natural que a gente espera ser reconhecido por aquilo que a gente faz de bom. É óbvio que a gente quer ser reconhecido. Então é um desafio que Jesus nos dá. Não estou dizendo aqui que é fácil, pelo contrário. Jesus nos desafia na nossa forma de viver a fé e o nosso serviço a Deus. Viver a fé não significa exigir recompensas ou reconhecimento, mas servir com humildade, conscientes de que tudo o que fazemos é resposta natural ao imenso amor de Deus. Essa atitude de humildade, de serviço desinteressado, parte a partir de uma consciência quando eu entendo que, mesmo que eu faça muito, ainda é pouco diante de todo o amor de Deus, diante de tudo aquilo que Ele me dá, essa doaçãozinha que eu tenho feito da minha vida, ainda é pouco, não é muito, e por isso eu não preciso me gloriar.
assim como o batismo, a gente falava lá atrás, nos constitui missionários, servos, anunciadores, evangelizadores, o sacramento da Eucaristia é o alimento espiritual que nos fortalece para testemunharmos com coragem e coerência o Evangelho. Então o batismo ele nos torna discípulos e missionários, e a Eucaristia nos dá força nessa caminhada. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece diante desses desafios que aparecem na nossa vida. Que a comunhão de hoje renove em cada um de nós o compromisso missionário, para que cada um de nós, a partir dessa força que nós vamos tirar da Eucaristia, possamos ser renovados, possamos assumir o nosso compromisso enquanto servo, enquanto missionário de Jesus, e possamos ter a coragem e a ousadia de testemunhá-los com a nossa vida. Amém? De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,